Nós louvamos a Deus pelas misericórdias dele na nossa vida. E agora chegou a hora, talvez, com certeza, a hora mais importante do nosso programa. É a hora de nós ouvirmos um pouco da palavra de Deus. Palavra esta que tem nos alimentado dia após dia, que tem falado ao nosso coração dia após dia, que tem feito com que nós estejamos fortalecidos, estejamos amadurecidos, e a gente acredita que o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel, e Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido o nosso advogado. E a palavra do Senhor hoje ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: Olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceu como mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Graças a Deus. Essa palavra, eu estava em casa ontem à noite e meditava sobre essa palavra, sobre aquilo que diz a palavra a respeito desse homem. Um homem aleijado de nascença, que estava ali há muitos anos, porque a palavra se refere a um homem, não a uma criança, não a um mancebo, mas a um homem que estava ali com certeza há muitos anos, buscando esmola, buscando algo para poder sobreviver. E os caridosos daquela época passavam ali, com certeza, e deixavam alguma coisa para ele. Deixavam um denário, deixavam uma moeda, deixavam alguma coisa, um pedaço de pão, um pedaço de peixe, alguma coisa. Eu sei que aquele homem vivia das migalhas que as pessoas poderiam dar a ele. Até que um dia, Pedro e João vão ao templo para orar. E chegando e passando perto, eles veem aquele homem. E aquele homem olha para os apóstolos. E os apóstolos falam para ele: Olha para nós. E de repente aquele homem olha na esperança de receber uma esmola, alguma coisa assim, né? Só que aquilo que os apóstolos tinham para oferecer àquele homem era muito maior do que um denário, era muito maior do que um dinheiro, era muito mais do que um alimento físico, né? Para o seu físico. O que eles tinham para oferecer àquele homem, algo que eles receberam de Cristo, que era a salvação. O milagre aconteceu? Claro que aconteceu. Foi importante? Foi. Mas o principal que eles ofereceram àquele homem foi a salvação. E quando Pedro e João falam para aquele homem: Olha para nós, olha aqui para nós agora nesse momento, e o homem acha que vai receber um dinheiro, alguma coisa, o que eles falam? Olha, nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te oferecemos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda.
E aconteceu algo ali nesse intervalo que eu acho interessante as pessoas observarem, que eles determinaram aquele homem que se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Mas eles pegaram aquele homem pela mão direita e o colocaram de pé. E à medida que aquele homem foi ficando de pé, os seus nervos, porque ele era aleijado de nascença, os seus nervos que já estavam atrofiados, com certeza, suas juntas e tal, foi tudo esticando e ele conseguiu ficar em pé. E a palavra diz que ele começou a saltar, a andar, e que ele entrou pela porta formosa, junto com João e com Pedro. O milagre foi realizado? Foi. Quando ele entra pela porta formosa, com as minhas conjecturas, eu creio que essa porta formosa representa Jesus. Quando ele entra por essa porta formosa, ali sim a sua vida começa a mudar. Porque muitas pessoas recebem milagres, mas não têm a sua vida mudada. A palavra de Deus fala que certa vez Jesus curou 10 pessoas, apenas uma voltou para agradecer. Eu acredito que esse homem, quando ele entrou pela porta formosa, seu coração se rendeu a Cristo. O ouro e a prata que Pedro e João não tinham para dar a ele, significava muito menos do que o grande acontecimento que iria acontecer dali a poucos segundos. O levanta e anda. A palavra de Deus fala: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como que aquele homem poderia pregar o evangelho se ele não tinha condição de andar? Se ele não andava. Ele ficava ali pedindo esmola. Ele não conhecia, fatalmente, ele não conhecia Jesus. Porque esse milagre foi após a assunção de Jesus aos céus. Mas os discípulos usaram da autoridade que o Mestre deu a eles, que o Mestre derramou sobre eles. A fé é a certeza do que Deus quer fazer. Se nós tivermos fé, Deus vai cumprir os milagres nas nossas vidas. Mas um milagre nunca vai ser maior do que uma salvação. Aí eu te pergunto, você tem certeza que você quer um milagre na sua vida? Pois um milagre é uma porta aberta para grandes mudanças na vida de uma pessoa. E aí eu te pergunto, você quer realmente um milagre? Um milagre na sua vida? Porque se um milagre é uma grande porta aberta para a sua vida, pode ser para os dois lados. Pode ser para você se achegar ao Senhor, como pode ser para você viver uma vida mundana. Aquele ex-aleijado de nascença, ele optou por entrar no templo e louvar ao Senhor. Conhecemos milhares de pessoas que receberam milagres da parte do Senhor e jamais voltou para agradecer. Ele recebeu o milagre, mas ele não entrou pela porta formosa, que é Jesus. Ele recebeu a bênção, mas ele não recebeu o dono da bênção. A palavra de Deus fala que o sol nasce para todos. Aquele homem, quando ele estava sentado ali já há tanto tempo, pedindo que fosse colocado sobre ele alguma esmola, que dessem alguma coisa para ele, ele jamais esperava que ele iria andar, porque ele era aleijado de nascença. Ele jamais imaginaria que alguém chegaria ali e mudaria o quadro da vida dele. Mas Jesus entrou ali na história. Os apóstolos deram a ele aquilo que ele não esperava: salvação, cura, um verdadeiro milagre. E a porta se abriu. A porta se abriu e ele entrou pela porta formosa que é Jesus. Hoje eu pergunto para você: quantos milagres você tem presenciado? Quantos milagres na sua vida já aconteceram? Quantos livramentos?
Quantas situações que você, quando você ficou sabendo, você espalhou seu nome aí nos grupos de oração, nas igrejas, para que o milagre acontecesse. E o milagre aconteceu, mas você não deixou o dono da bênção, o dono do milagre mudar a sua história. Você recebeu a bênção e foi ingrato. E um dos maiores, se defeito é a palavra correta, não sei qual que é a palavra correta nesse instante, me perdoa os irmãos, porque eu não sou douto na palavra, mas a ingratidão para mim é um dos piores defeitos do ser humano. Ser ingrato. Quantas vezes o Senhor te livrou da morte pelo poder da oração de uma pessoa e você nem sequer agradeceu a Deus. Eu não estou nem falando agradecer a pessoa que orou, mas eu estou falando agradecer a Deus. Quantas vezes o teu pastor esteve de joelhos na madrugada pela tua vida e você jamais levantou uma oração que seja pela vida do teu pastor? E aí a gente fica pensando, você acha que ser pastor é fácil? Você acha que conduzir um rebanho é fácil? Você acha que aquele homem que ficou sentado tantos anos naquela porta, lá na mesma posição, era fácil para ele? Porque as pessoas naquela época achavam o seguinte, não, se ele é aleijado, o pai dele, a mãe dele pecou, eles cometeram alguma coisa contra Deus, eles pensavam dessa forma. Tanto é assim, irmãos, que os sacrifícios que eram feitos naquela época de animais, os animais não podiam ter uma mácula sequer. Eu quero dizer para você nessa noite, para você que está nos ouvindo, pelas ondas aqui da Master 1000, para você que está no Japão, para você que está na Europa, para você que está nos Estados Unidos, para você que está em toda parte desse país, para você que está nos ouvindo aqui em Botelhos, em Campestre. Olha, talvez você seja esse aleijado que está aí, que estava à porta do templo, a porta formosa. Talvez você anda, você ouve, você escuta, talvez você movimenta os braços, talvez você movimenta as pernas, mas mesmo assim talvez você seja aleijado espiritualmente, porque você às vezes escuta, mas não ouve. Talvez você movimenta seus braços, mas não afaga ninguém. Talvez você tenha olhos, mas não enxerga. Você tem olhos, mas não tem visão. Talvez você escuta, mas não ouve. Talvez você pode andar, mas não sai do lugar. Hoje você tem a oportunidade de estar ouvindo essa mensagem e mudar a sua história através da entrada pela porta formosa, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele fala das duas portas, a porta larga e a porta estreita. E não tinha um nome mais bonito para colocar numa porta do que Formosa, porque Formosa quer dizer bela. Formoso quer dizer belo. E o nosso Deus, Ele tem nos olhado a todo tempo, a todo instante. Ele tem falado conosco. Ele tem estado conosco. Ele tem nos dado a manifestação do Espírito Santo para que nós possamos verdadeiramente termos intimidade com Ele. Eu creio que esse homem que foi aleijado desde nascença, eu creio que após a sua cura, após a sua salvação, esse homem passou a louvar ao Senhor, porque a palavra diz que ele entrou juntamente com Pedro e João, andando, louvando, saltitando, e as pessoas olhavam com assombro. Quantas vezes a pessoa olha para a tua vida e fala assim, nossa, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Como é que essa menina conseguiu essas coisas? Mas as pessoas estão acostumadas a olhar a sua vida por fora. Elas não estão acostumadas a olhar a sua vida por dentro. Os tombos que você levou,
as quedas que você caiu, os tapas que você já levou. Elas estão acostumadas a olhar apenas o lado físico das coisas e não o lado espiritual. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem olhado o que está no teu coração. E eu quero te dizer que Ele é o nosso Deus. Cristo é o nosso advogado. E Jesus é o nosso advogado, né? E o Espírito Santo é o nosso consolador.